Graça e paz, queridos. Bênção de Deus, bênção do Senhor sobre a tua vida. Estamos aqui em mais um programa do Princípios do Reino de Deus. E hoje eu tenho a honra de ter um amigo querido, um pastor conhecido do meio editorial cristão, pastor Adelson Santos, que eu já vou chamar ele. Antes disso, eu quero compartilhar o verso bíblico que sempre falo aqui com vocês a respeito do princípios do reino de Deus, aquilo que norteia o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, todas as segundas-feiras, às 20 horas. E eu sempre falo com vocês a respeito de Romanos 14, 17, e eu leio em duas versões, a NTLH, publicada pela Sociedade Bíblica, que diz que, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E uma outra versão de Romanos 14, 17, a Almeida, corrigida e fiel, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E é com muita alegria que eu chamo para cá, para fazer parte desse bate-papo de hoje, pastor Adelson Damasceno Santos Júnior. Pastor Adelson Júnior, vem para cá. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, queridos. Quero agradecer aí pelo convite. Para mim é uma honra a gente poder contribuir com as nossas experiências para a glória de Deus. Somente para isso é muito bom. A gente se sente alegre em ser servo. E é assim que eu penso, né? Esse domingo eu estava pregando em minha igreja e justamente o que Deus tem falado no meu coração, que no reino de Deus não cabe elogios, não cabe afagos, porque toda a honra tem que ser para Ele. Então é com esse coração que eu chego aqui para conversar com vocês, dizer da minha experiência, mas toda a honra e toda a glória somente para Ele. Somos apenas servos. Glória a Deus, pastor Adelson. Pastor Adelson, eu já conversei com o senhor um pouquinho antes, a gente já tem se falado há algum tempo, mas diz para nós aqui quem é o pastor Adelson Santos Damasceno Júnior, porque tem um outro homônimo que também é conhecido do meio evangélico, que não é o senhor, é o seu pai. É meu pai. O Adelson Santos Júnior para nós. Eu tenho orgulho de ser filho do pastor Adelson. Eu digo, ele é bem mais conhecido, está completando 80 anos, né, mais de 50 anos de ministério, e um homem apaixonado pela palavra, apaixonado pelas letras, que veio de uma família muito humilde, muito pobre na Bahia, fugindo de casa porque ele era açoitado, né, com chicote de cavalo na sua infância, sabe aqueles chicotes, não podia estudar, trabalhava quase um trabalho escravo para o seu pai, e veio para o Rio de Janeiro e lá conheceu a Jesus e teve a sua vida totalmente transformada. Daí começou os seus estudos, sempre com uma família já grande, de 4 filhos, casou-se, teve 4 filhos, eu sou o mais velho, e foi ali no meio, trabalhando na imprensa bíblica brasileira, que era o maior parque gráfico da América Latina na época, a maior produtora de bíblias da América Latina na época, antiga Juerp. Ele cresceu naquela empresa durante 14 anos e quando saiu de lá, por um chamado de Deus, de uma forma sobrenatural, Deus chamou ele dizendo: vai para Curitiba. Ele era candidato, ele começou como auxiliar de escritório e ele era o atual candidato a assumir a presidência da empresa, candidato que era o preferido do CEO da empresa, que era um pastor norte-americano. E quando Deus falou com ele de uma forma sobrenatural, ele sempre chegou muito cedo para trabalhar. Quando ele começou a trabalhar, Deus falou para ele
vá para Curitiba de forma audível. Ele se assustou com a voz de Deus, perguntou para a secretária se tinha ouvido alguma coisa, ela disse que não. Voltou a trabalhar e Deus falou mais uma vez. Parecido com a história bíblica que nós conhecemos de Samuel. A terceira vez, ele apavorado, vendo que a sua secretária não ouvia, ele bateu a sua carta de demissão e correu para o seu chefe, que era o CEO da empresa. E seu chefe, apavorado, falou, mas você é meu candidato, você vai assumir a direção da empresa. Ele falou, foi Deus. Pergunta para a secretária, ela não ouviu. Eu não estou maluco. E ele, como sendo um servo de Deus, falou para ele, então você vai orar, daqui a 30 dias eu vou orar, porque eu também confio na voz de Deus. Se Deus confirmar, tudo bem, você vai para Curitiba. E assim ele fez. Eu estou começando pela história dele, porque a história dele está diretamente ligada com a minha. Eu era o filho mais velho, e ele me levava muito para o trabalho dele. E eu acompanhei de perto todo o ministério do meu pai. E quando, depois de 30 dias, ele chegou com a carta de demissão e Deus confirmou no meu coração. No coração dele, né? E o chefe dele é Adelson. Eu não fiquei em paz esse mês inteiro também orando. E ele falou assim, mas o que você vai fazer em Curitiba? Ele falou assim, não sei. Mas você tem igreja para pastorear? Ele falou, não. Você tem emprego lá? Algum convite? Não. Mas você não acabou de tirar o teu fundo de garantia, comprou um apartamento novo? Eu falei, foi, não tenho direito a mais nada. Mas então como é que você... Ele falou, Deus falou. Eu tenho que ir. Então aquele homem que era um homem de Deus falou para ele assim, ok, está aqui a chave da filial da Joerp, né, que era uma livraria evangélica, aqui, a primeira livraria evangélica de Curitiba, que meu pai havia inaugurado. Ele falou assim, a loja não está indo muito bem, você sabe. Essa das filiais é uma que não está indo muito bem. O gerente da loja havia aprontado, feito algumas coisas erradas, e ele falou, olha, vai lá, a loja é sua, está aqui a chave, se Deus mandou, você precisa comer, a loja é sua. Ele falou assim, como minha? A loja é sua, estou te dando a loja. Mas como assim, me dando a loja? Eu não tenho como pagar. Ele falou assim, não, você vai e Deus vai te dar como pagar. Quando você chegar lá, Deus vai te dizer como pagar. E aí você liga para mim e diz, olha, eu posso pagar dessa forma, o valor da loja é esse aqui, né? E você vê como você pode pagar. Se Deus mandou, eu tenho certeza que Deus vai dar um jeito. Ele foi, assumiu aquela loja, e a loja realmente estava falida. E eu lembro de eu muito cedo com meu pai numa Kombi velha, enchendo a Kombi de livros, de bíblias, indo na porta das igrejas vender bíblias e livros. E Deus deu a maneira como pagar. Meu pai pagou naquela loja, que o prédio era alugado, era apenas a loja, né? As instalações. E de uma forma milagrosa, Deus prosperou a vida do meu pai, ele comprou o prédio, e eu acompanhei tudo isso de muito perto, distribuí muito panfleto, vendi muito livro na porta das igrejas. E essa foi a minha vida, dentro dos livros, aprendendo a amar a literatura. Meu pai sempre, logo teve um convite para pastorear, na época pastoreou a Igreja Batista aqui do Parolim, e meu pai era um fazedor de tendas, ele trabalhava durante o dia e cuidava da igreja à noite. E abriu várias congregações, fundou várias igrejas nesses 50 anos do ministério, deixando igrejas com templo construído, igrejas grandes, com mais de 500 membros. E quando a igreja estava... Ele não recebia nada da igreja, principalmente quando a igreja era pequena. Depois que a igreja crescia, a igreja dava uma ajuda de custo para ele, mas aí, quando a igreja já podia caminhar com as pernas próprias, ele passava como um pastor jovem e começava um trabalho novo do zero. Essa foi a vida dele e essa foi a minha vida. Com isso, eu aprendi a amar os livros, aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas. Meu pai sempre foi uma pessoa muito simples de tudo, aquele que sempre usou o sapato Vulcabras, né? Ele dizia, isso aqui é bom e resistente, só comprava paletó em liquidação,
mas Deus o abençoou grandemente no seu ministério e na sua vida profissional. Hoje, eu tenho o prazer de ir junto com meu irmão, e temos um diretor executivo, que é o Erivelto Sampaio, de administrar a empresa, a AD Santos Editora, hoje com mais de 400 livros publicados, sua grande maioria de autor nacional, temos alguns estrangeiros, mas nós investimos em autores nacionais. Também temos 5 livrarias evangélicas, 4 físicas, uma virtual, e porque eu vivi nesse meio, né? Foi onde eu fui criado. Mas acima de tudo, eu aprendi o amor a Deus. Além do amor aos livros, eu aprendi o amor a Deus. E meu pai sempre disse uma coisa para mim que é importante que vocês saibam, que aí vocês vão conhecer quem é o pastor Adelson Júnior. Meu pai nunca comprou fazenda, até tinha dinheiro para comprar em determinadas épocas, né? Nós sempre vivemos épocas boas. Hoje estamos vivendo uma crise, mas estamos vivos, vivos, graças a Deus, com o nome limpo. Mas tinha épocas de fartura, épocas de abstinência, de seca. Passamos por muitas crises. Meu pai sempre disse uma coisa para mim: filho, nós não somos desse mundo, nós vivemos para Deus. Toda honra e toda glória sempre a Ele. E eu não vou comprar uma chácara, não vou comprar uma casa de praia, não vou comprar uma fazenda, eu não vou investir neste mundo. Eu vou investir no reino de Deus. E a gente, como criança, fala: pai, jovem, já, namorado, pai, mas uma casinha de praia pra gente. Ele dizia: no dia que eu comprar uma casa de praia ou uma chácara, domingo vocês não vão estar mais na igreja. Vocês vão para a praia, vocês vão para a chácara. Então eu vou investir o meu dinheiro em livros que edificam vidas, que constroem vidas. E essa é a AD Santos e essa é a vida do pastor Adelson Júnior. Estudei, vocês já viram aí o meu currículo, eu sou bacharel em economia, em ciências econômicas, fiz também um MBA em marketing na Fundação Getúlio Vargas, tive o privilégio, e sou pastor bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Paraná. Mas isso contribuiu 10% para o homem que eu sou hoje. A Bíblia e os livros contribuíram muito mais. Eu acho que a minha gestão hoje na empresa, junto com meu irmão e com o Erivelto, os nossos princípios, posso te garantir que a grande maioria vem do Senhor, se não quase toda. Glória a Deus. É muito gostoso ouvir essa descrição, tá? Falando coisas do coração, abrindo o coração aqui com a gente, falando da sua caminhada. Pastor Adelson, a gente já tem algumas pessoas que estão aqui conosco, tá? Nancy Toledo, aqui de Osasco, ela está conosco, dando a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa querida Irênia Mendonça, faz parte do CBMC Latino e tem nos ajudado com o CBMC aqui no Brasil. Ela dá graça e paz a todos. Nilma Toledo, graça e paz, pastores. Nosso querido amigo Leon Coy, tá? Graça e paz, meus pastores e todos que acompanham. Rita Toledo, ela também é da área de economia, né, com formação em economia e com formação em marketing. Mulher linda, minha esposa. Rita diz aqui: boa noite, pastores, graça e paz. Deus abençoe vocês. Elisa, aí de Curitiba também, dando boa noite a todos nós. Simone Gomes, graça e paz. Cibele Sanches Ramos, boa noite, pastor amado Adelson Júnior. André Oliveira Rosa Vicente, graça e paz. Francine, enfim, muitas pessoas estão aqui conosco, né, dando boa noite, dando a sua saudação. Mas, pastor, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes da live a respeito do assunto, tá? E os princípios do reino de Deus são aplicações práticas
no dia a dia das pessoas, de princípios na vida comum, na vida cotidiana. E quando o senhor, eu pedi o tema, o senhor me disse, Ricardo, vamos falar sobre vida profissional e os seus efeitos. Eu tenho aplicado princípios do Reino de Deus nessas áreas. Conte para nós como tem sido vivenciar princípios do Reino de Deus. Eu acredito que seja mais fácil, envolvido com livros, com Bíblia, mas conte para nós como é aplicar princípios do Reino de Deus na vida profissional e os seus efeitos. É um desafio muito grande. Por isso que eu falei no meu currículo, que você pediu que eu dissesse, mas no reino, quando você trabalha para o reino de Deus, é um pouquinho diferente. Aliás, é bastante diferente. Se eu trabalhasse numa empresa secular, como eu já trabalhei quando jovem, eu também fiz mecânica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná e tive o privilégio de trabalhar 5 anos na indústria. E quando você trabalha numa indústria, quando você trabalha no meio corporativo secular, não existe o princípio cristão. Existe o princípio acadêmico, o princípio filosófico, o princípio do business. Mas quando você trabalha numa empresa genuinamente cristã, com Deus não se brinca. Se você diz que você trabalha para Deus, então você tem que trabalhar para Deus dentro dos princípios de Deus. Se você diz que trabalha para Deus, mas os seus princípios não são de Deus, são acadêmicos, eles se contradizem a muitos ensinamentos bíblicos. Então, quando nós começamos a trabalhar ali com meu pai desde cedo, uma das coisas que eu aprendi dele é que você tem que ser 100%. Aliás, o pastor Eudio Martins também é um grande amigo do meu pai. Eu acredito que foi com ele que ele aprendeu, inclusive, essa frase que eu vou dizer, que ele sempre dizia, a empresa cristã ela tem que ser 100% business, mas ela tem que ser 100% ministério. Não pode ser mais ministério e menos business, e nem pode ser menos business e mais ministérios. Enfim, você tem que ser igualitariamente negócio e ministério. Por quê? Porque o negócio sustenta o seu ministério. É o fazedor de tendas, né? Você tem o seu negócio para você fazer e propagar o reino de Deus. E se você está trabalhando no reino de Deus, o seu negócio é dentro do reino de Deus, se ele não for ministério 100%, ele não tem a aprovação de Deus. E aí o seu negócio cai. Tem muita gente que tenta ganhar dinheiro no meio cristão. E às vezes até começa ganhando muito dinheiro. Mas logo a máscara cai. Logo ele é ferido. Porque ele não tem a bênção de Deus. E isso é uma coisa, é um fato. Eu vi muito nesses anos todos, por exemplo, gravadoras de CDs famosos, onde, por exemplo, a Globo, posso citar aqui o nome, a Globo lançou um selo evangélico, porque viu que o mercado evangélico estava bombando de vender CD. Lançou e foi para uma feira cristã, e lá colocou meninas bonitas, distribuindo panfletos, fazendo propaganda, e foi um fracasso. Usando conceitos padrões do marketing, né, que a gente aprende nos livros da faculdade, não funcionou. As irmãs chegavam da igreja para aquela feira, e quando via aquelas mulheres bonitas, vestidas de forma sensual, marido aqui não, vamos passar reto. Um fracasso, porque o princípio que administrava aquela empresa não vinha do reino de Deus, vinha dos livros de marketing. Uma empresa cristã, para ela funcionar e dar certo, os princípios têm que ser bíblicos. Você tem que fazer por amor a Deus. E o seu sustento é consequência.
Porque também tem muito empresário cristão que o primeiro é o seu ganha-pão. Fazer o reino de Deus é a consequência. Não. Fazer o reino de Deus, ele é prioridade. Mas quando você prioriza o reino de Deus, os seus negócios andam juntos, andam 100%. E aí você vê os milagres. Aí os milagres acontecem. Esses dias estava conversando com um gerente de banco e dizendo exatamente da crise do ramo editorial. FENAC fechando no Brasil, indo embora para a França, Saraiva falindo, a cultura em concordatas, Livraria Cultura. E ele falou assim, como é que você está com o nome limpo no meio de tanta turbulência? Eu falei, turbulência eu estou passando, realmente. Né? Realmente as coisas estão difíceis. Mas Deus opera milagres. Deus opera milagres. Eu vejo milagres a cada dia na minha empresa. Porque Deus conhece o nosso coração. Teve dia de fechar dessa crise agora, com o comércio todo fechado, a empresa fechada sem entrar nenhum dinheiro, e eu tenho que pagar a folha de pagamento e dizer, Deus, não tem todo o dinheiro. Numa empresa secular, você não dobra o seu joelho, mas aqui nós dobramos. Começamos a orar, quando iniciou a crise, começamos a orar, sempre oramos, nós sempre abrimos a empresa, todas as lojas, a editora, elas não abrem sem um culto. Nós lemos a Bíblia, oramos e abrimos a empresa. Mas quando começou a crise, nós começamos a fazer 3 vezes por dia. Nos inspiramos em Daniel. E os milagres começaram a acontecer. Sempre esse dia, na hora da folha de pagamento, eu ligar para um fornecedor grande, nós atendemos aqui uma grande rede que chama de supermercados, vendemos bíblias para eles, que é a Rede Condor, são parceiros muito bons nossos, pessoas íntegras, e nós tínhamos uma duplicata grande, uma venda grande que ia vencer ainda, e o nosso administrador, Ivelto Sampaio, falou assim, vamos oferecer um desconto para eles anteciparem, e aí a gente vai fechar a folha, e vai dar tudo certo, mas e se eles não aceitarem? Se eles não aceitarem, aí eu não sei mais aí eu não sei o que fazer, eu não quero recorrer a banco. Aí, vamos orar? Dobramos nossos joelhos, choramos diante de Deus, Deus, não queremos mais não queremos recorrer a banco. Temos crédito, porque o Senhor, nosso nome está limpo, temos mais de 30 anos como cliente do banco, mas nós queremos depender do Senhor. E oramos. Naquele momento, mandamos um e-mail. E olha o milagre, irmãos. Na mesmo instante, uma empresa gigantesca, com mais de 40 hipermercados em todo o Paraná, postos de gasolina, gigantesca. Só a principal loja fatura mais de 2 milhões por mês. Uma loja, apenas um supermercado. E ela respondeu de imediato. Estou online, vi o seu e-mail aqui. Não, eu adianto sim. Vocês são uma empresa paranaense cristã das Bíblias? Sim. Olha, eu vou fazer melhor, eu vou adiantar o boleto e não quero desconto, vou pagar integral. Como assim não quer desconto? Qual mercado corporativo você oferece aumentar o lucro do seu cliente e ele não quer aumento de lucro, ele vai fazer só para abençoar você? Deus! Um financeiro, não sei quem era a pessoa que respondeu, não, eu antecipo. Mas não quero desconto, eu sei da dificuldade das empresas. Todos estamos vivendo no mesmo barco. E nos abençoou. Milagres, muitos milagres Deus tem feito nas nossas vidas. E eu digo, se estamos com um nome limpo durante a empresa tem 43 anos. É porque Deus tem sido o centro do nosso negócio. Não é a boa administração minha, nem do meu irmão, nem do Orivelto, porque nós não fazemos milagres. Deus opera milagres. Mas Ele conhece o seu coração. Deus não se brinca com Ele. Ou você é ministério e trabalha sério, 100% business, 100% ministério, ou você não brinca com Deus. Gostoso ouvir isso, pastor.
Saber que Deus é quem dirige a empresa. Porque muitas vezes a gente, no dia a dia, conhece muitos empresários cristãos, muitas pessoas que são cristãos só aos domingos até o final do culto. Saiu de lá, entra no mercado como um louco, mas é quando a gente vive princípios do reino. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos dirige e o Senhor dá graça sobre as nossas vidas. Milagre. É verdade. Só te interrompendo, mas assim, uma das coisas que tem nos uma das premissas que a gente leva do reino de Deus, que a gente aprende e não está nos livros, é que nunca faça para o seu irmão, nunca faça para o seu cliente ou para o seu fornecedor aquilo que você não deseja que alguém faça com você. Né? Nós aprendemos isso na Bíblia. Né? Não devemos pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. Esses são princípios que a gente leva para o dia a dia da nossa empresa. Que no mercado aí fora não é assim. Não é verdade? Então, quando um fornecedor te prejudica ou alguém prejudica a sua empresa, nós sempre procuramos levar esse princípio bíblico. Né? Não fazer aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco, não pagar o mal com o mal. E isso tem sido uma grande ajuda na nossa vida. Quando a gente precisou renegociar também com alguns fornecedores, foi fácil, porque eles diziam, nossa, vocês sempre foram corretos, né? Vocês nunca... A gente percebe que vocês não são aqueles que, na hora do negócio, sempre querem levar vantagem. Vocês são diferentes, vocês querem que o negócio seja bom para os dois lados. Então, é claro que eu vou te abençoar, é claro que eu vou te ajudar. E isso foi um feedback que a gente teve também, porque tem muita gente que acha que no reino de Deus ele tem que ser espertalhão também. Eu tenho que sugar o meu fornecedor no máximo possível. E tenho que explorar o meu cliente no máximo possível. É do business aí fora. Essa é a lei do negócio. Maximizar o lucro, minimizar os custos. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não pode ser assim. No reino de Deus, você tem que abençoar e ser abençoado. Com a mesma medida, recalcada, sacudida. E quando você coloca esse princípio também na sua vida profissional, na empresa cristã, né, você vê que isso funciona. E Deus te abençoa. É um princípio que nós levamos, mais um princípio que nós levamos muito a sério. Sem contar você ser honesto, né? Porque isso é obrigação. E você também pagar os seus impostos. Porque Jesus diz, dá a César o que é de César. Numa vida profissional, né, num mercado corporativo, a grande maioria dos empresários tentam dar um jeitinho de sonegar. Comprar com meia nota. Ah, não, dá só meia nota para pagar o imposto. Ou compra sem nota fiscal. São coisas que nós não aceitamos de espécie alguma. E as pessoas falam, mas você vai diminuir o seu lucro. Olha, você poderia aumentar, eu mando só meia nota para você. Eu falei, não. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E Deus vai nos recompensar. E é assim, por isso que eu falei, ou você brinca de ser crente, ou você é crente de verdade. Ou você segue a Jesus de verdade, ou você brinca. Somos fracos, somos pecadores, somos tentados. Nós temos que ser firmes no nosso negócio. Principalmente quando você trabalha com a palavra de Deus, que é o meu caso. Que eu vendo livros cristãos, vendo Bíblias cristãs, né? Bíblia Sagrada, vendo coisas que edificam. Só para você ter uma ideia, um dos princípios nossos é não vender nada nas nossas lojas que não contenha uma mensagem cristã, uma mensagem que edifica. Então já disseram, coloca atrás do seu caixa, chocolate, bombom, porque o cara compra o livro, vai chegar lá, em toda livraria tem, né? Vai lá e vai pegar o chocolate, o bombom, eu não ponho. Poderia pôr, estou dizendo que é errado? Não, não estou dizendo que é errado. Mas como eu decidi que tudo que sai da minha loja tem que edificar as pessoas para o reino de Deus, só se o chocolate tiver um versículo bíblico. Como ainda não tem, eu não vou vender doces na minha loja. Amém, amém. Pastor, a gente está aqui com algumas pessoas, algumas outras pessoas entraram aqui, estão testemunhando a respeito
dessa conversa. Pastora Rita, aleluia, isso é amor à obra. É lindo de ver, servir a Deus é maravilhoso. Renato Pereira está dizendo graça e paz aqui a nós. Ângela Nogueira, boa noite, graça e paz a todos. Lília Pereira, boa noite, a paz do Senhor a todos. O CBMC Brasil faz um comentário. O CBMC é um dos parceiros, é um dos apoiadores dessa live. O empresário cristão é cristão, em primeiro lugar. A gente vê aí, por aí, empresários cristãos que, inclusive, donos de empresas que causam um malefício tremendo, como a indústria do fumo, e empresários cristãos, mas quando a gente segue princípios é diferente, é diferente. Nancy dando um aleluia, Nilma um glória a Deus, Ângela, tudo isso sobre a fala que eu estava dizendo até agora, amém, glória a Deus. E Erênia, fala aqui com a gente, glória a Deus, ele é lindo e tem um cuidado especial com a gente e com a nossa empresa. Ela mesma, em uma reunião de oração, pôde testemunhar a ação de Deus através da vida dela na empresa que ela gerencia. Ela gerencia uma empresa, ela é proprietária de uma empresa no México, está no Brasil por conta da pandemia, não voltou ao México, e o Senhor tem abençoado a vida da Irênia. Irênia já esteve aqui conosco no Princípios do Reino de Deus. Nilma Toledo também é uma empresária e diz: o Senhor é provedor daqueles que o amam. Ângela, Deus é surpreendente, de milagre com quem é fiel a Ele. Então, a gente tem algumas pessoas falando aqui a respeito. Cibele Sanches dizendo que a entrevista é maravilhosa, mas eu queria perguntar, o senhor já tocou um pouquinho no assunto, os grandes players de mercado, Amazon, enfim, a FENAC está saindo do Brasil, mas tem todo um trabalho de migração para o mercado digital, quando o livro impresso, de maneira geral, e não é só o meio evangélico, mas de maneira geral, assim como o CD, né, tem entrado em declínio. Só que isso tem sido suplantado por novas mídias, novas ações. Como é vivenciar o mercado nesse cenário? Bom, é um ambiente novo para todos, né? Todos nós no mercado literário. Quando o mercado de CD começou a entrar em crise, eu já dizia, eu e meu irmão organizamos uma associação, a Associação Nacional das Livrarias Evangélicas. Isso hoje chama-se ANLI, né? Associação Nacional das Livrarias Evangélicas. Então, as livrarias evangélicas de todo o país, né, se associaram, e a ASEC, que era a Associação Nacional dos Editores, a qual a gente também faz parte, a ideia era integrar os dois, né, os editores com o varejo, né, o atacado com o varejo, para a gente enfrentar a crise que provavelmente viria por livro, já se antecipando, né, porque a gente estava vendo o que estava acontecendo no mercado do CD. A grande derrubada do CD não foi só a tecnologia, não foi a nova tecnologia do streaming, né, que surgiu. Mas o que começou a derrubar o CD foi a pirataria. E quando ela migrou o CD físico para a música digital, ela contribuiu para o seu próprio fim. Porque você piratear um CD é um pouco mais difícil. Você tem que ter um aparelho de duplicação, um CD não comporta muitas músicas. Mas quando você põe o arquivo digital, começa a disponibilizar o arquivo digital, a pirataria foi e tomou conta. Né? E aí acabou com o CD.
Não foi a nova tecnologia, né? Mas a falha da tecnologia que permite a pirataria. Quando isso começou, nós já alertamos, né? Não somente eu, mas outros, pelo menos as editoras, que não migrassem logo para o digital. Porque senão o caminho nosso ia ser o mesmo. Então, qual era a sugestão? Vamos fazer primeiro o livro papel, depois que ele vendeu e se pagou, e aí nós começamos a disponibilizar o arquivo digital, porque vamos lançar novos livros, vai sair primeiro em papel, então as duas coisas começam a andar juntas. Algumas editoras tiveram esse cuidado, nós tivemos esse cuidado, nós disponibilizamos digital depois que o papel é bem sucedido. E algumas não, as maiores que vieram no mercado americano começaram a disponibilizar achando que a sua tecnologia não ia permitir a pirataria. E a gente sabe que para o mal sempre os piratas, quando é para o mal, a tecnologia não funciona, né? Se eles entram num Pentágono, com toda a segurança, não vão piratear uma plataforma, né? Então, e foi isso que diminuiu muito o nosso mercado de livros. Uma das coisas que tem nos mantido, quando você quer um livro que foi eu que publiquei, que só eu tenho, ou você compra primeiro no papel ou você espera no livro. Então, isso me ajuda a vencer um pouco a pirataria. Então, alguns estão sofrendo com isso, outros estão saindo um pouquinho melhor. Mas a tecnologia, a gente sabe que vai chegar uma hora que essa geração nova não vai querer saber de papel. Só vai querer saber a geração que existe ainda, ela ainda vai consumir muito papel. Mas essa criançada que está surgindo só vai querer digital. Então, você tem que se preparar, né? Você tem que investir em tecnologia para que dificulte quanto mais a pirataria. E está sendo trabalhado para isso. As editoras ganharam um pouco mais de fôlego do que o CD, que foi muito rápido, acabou muito rápido, justamente por esse erro. Então, hoje, nós disponibilizamos tanto o digital como o papel, mas o papel sai primeiro. Então, isso está ajudando. E o que tem destruído muito hoje a Amazon, que veio, instalou no Brasil, e eles fazem muito dumping, Eles vendem um livro abaixo do preço de custo. Eu sei porque os meus livros eu vendo para eles, e às vezes eles disponibilizam o meu livro mais barato do que eu. Isso é crime no Brasil, muita gente se aproveita, mas isso é uma maneira de ficar sozinho no mercado. Eles injetam dinheiro de outras fontes para poder depois ficar sozinho no mercado e dominar o mercado. A França já tomou providências. Hoje, a França salvou as livrarias do país dela, a FENAC, a francesa, a mais famosa, porque elas proibiram lá esses descontos abusivos que a Amazon fazia lá. Lá não é permitido. Então, o mercado ficou mais saudável. Então, eu acredito que o mercado aqui a gente vai conseguir se adaptar. Não vai ter o mesmo tamanho que foi no passado, as livrarias vão ser menor, vai existir menos, e ela vai vender outras coisas, vai ser quase igual uma farmácia. Essa vai ser a nova livraria, ela vai ter livros, mas ela vai ter outras coisas também, e ela vai se adaptar, mas ela vai sobreviver. E o livro de papel vai ser igual ao vinil. Hoje existe uma volta para o vinil. Vinil é coisa chique agora, Os jovens querem vinil porque é chique, e custa muito caro. Então, a quantidade vendida é pequena, mas o lucro é enorme. O livro de papel vai por esse caminho aí. Mas é um mercado secular que a gente está inserido, E em todos os ramos, não sei qual, vocês que estão nos ouvindo e qual você trabalha, não dá para lutar contra. Você tem que lutar a favor para se adaptar a ele. Lutar contra a tecnologia não funciona e não dá certo. Eu estou experimentando isso como pastor, eu sou pastor na Igreja Batista Resgate, algumas das minhas ovelhas estão aí prestigiando, obrigado por estarem aí, e a gente está investindo em tecnologia para divulgar o reino de Deus.
para divulgar o reino de Deus. Não dá para lutar contra. A gente tem que usar as ferramentas que temos, né? Sim. A gente está aqui, tem um comentário que eu acho que é bem interessante, que está dentro desse escopo que a gente acabou de falar, pastor. Erênia dizendo, eu amo ler desde pequena. E embora ame o cheiro do livro, porque essa magia de sentir o cheiro do livro, viajar pelas palavras, só o livro de papel nos traz. E aí ela confessa que há uns 5 anos aproximadamente só compra livro digital por algumas razões. Não pesa na bolsa e pode ler aonde estiver. Né? Isso é um desafio a ser superado pelo livro de papel. É como eu falei, a tecnologia ela vai conviver. Da mesma forma que você não pode levar um livro digital para a praia nas suas férias. Se você levar, ou você vai ficar sem o teu aparelho, né? Ou vai entrar areia e vai estragar, né? Para certas coisas você vai ter o de papel, né? Para outras você vai usar o digital. Como eu falei, uma maneira de o papel sobreviver mais tempo é você não disponibilizar o seu conteúdo primeiramente em digital. Usa primeiro o papel, quem precisa daquele conteúdo vai buscar da forma que tem. Né? E depois você disponibiliza, porque o problema do digital ainda, apesar que vai ser superado, é que hoje os leitores, né, o e-book, o que existe ainda, a luz, se você ficar muito tempo lendo num aparelho digital, isso já é provado que faz mal para a sua saúde. Né? Você não pode, o brilho, por mais que você regule, mas se você vai ler o sol, você vai ter dificuldade, e o reflexo. Então a tecnologia vai evoluir, vai chegar uma hora que esses problemas vão estar sanados. Mas hoje ainda existe a necessidade de você ter as duas formas, a de papel e a digital. Né? E o grande risco de você só ter o digital é que se entrar um vírus, né, lá onde você guarda todos os livros, lá na sua nuvem, você pode ficar sem eles da noite para o dia, né? Então, existe ainda esse risco que é muito, muito grande. Dependendo do amor que a gente tem pelos livros, isso aí é quase um motivo de infarto, né? Você perder toda a sua coleção da noite para o dia. Mas isso é possível acontecer ainda. A tecnologia vai evoluir, né? Mas ainda há mercado para os dois. Eu confesso que eu amo livro de papel, há muito, ainda continuo insistindo em ler os livros de papel, mas a grande dificuldade realmente é espaço, tá? A grande dificuldade é o trânsito com o peso e tudo mais. Algumas pessoas estão falando aqui nesse sentido também. Tá? Confesso que não compro a Francine da Silva, não compro o livro para mim faz tempo, leio só em digital, mas nada se compara a um cheirinho de livro novo. Melhor presente é ganhar livros. Sabe uma coisa? Quando você compra para você, você pode comprar o digital. Mas quando você vai dar de presente, o digital fica sem graça, não é verdade? E outro, se a pessoa já tiver o digital, como é que você vai trocar aquele livro? Então o presente tem que ser de papel. Exatamente. Ângela Nogueira dizendo aqui, prefiro papel, mas dependendo da necessidade, vou de digital. Então a De Santos supre essas necessidades porque inicia com o papel e a partir de um momento no livro acaba se tornando digital. Isso é muito, muito, muito bom. Muito bom. Pastor, a gente já está aqui já há mais de 40 minutos conversando. Né? Isso é muito gostoso. Mas eu queria falar com o senhor a respeito de como é vivenciar próximo a autores conhecidos como Pascal Piragibe, pastor aí de Curitiba, ou o próprio Adelson Santos, que é um dos grandes autores da AD Santos,
Ricardo Oliveira, jogador de futebol, que também é um dos autores da AD Santos. Conte para nós como é vivenciar esse mundo, né, com autores cristãos, referência no mercado editorial, referência na igreja cristã, né, e poder seguir no dia a dia com essas personalidades. É uma bênção, né? Principalmente quando eles são servos de Deus, tem um coração, um amor à obra, é o caso do Pascoal Peragini. Ele pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, uma igreja com mais de 12 mil membros, uma pessoa humilde, acessível, e escreve seus livros, suas mensagens são maravilhosas, edificantes. A gente tem o privilégio de ler antes de ela chegar no mercado, né? Isso é muito bom. Nós vamos agora lançar o livro do Ricardo Oliveira, que é jogador de seleção brasileira, jogou no Milan da Europa, um homem de sucesso, né? Não só como jogador, mas é empresário, e vamos lançar o livro dele agora, está sendo ainda não está pronto, mas vai sair. Uma pessoa também de um coração simples, humilde, fácil de lidar, isso só vem edificar a vida da gente. E a gente vê a diferença, né? Eu dei um spoiler aqui, então. Você deu um spoiler, vai sair o livro, fique atento. E o grande privilégio de trabalhar nesse mercado é que você consegue ver realmente aqueles que são parecidos com Cristo e aqueles que são mercenários, né, do Evangelho. Porque aqueles que se parecem com Cristo, ele pode ser o mais famoso que for. Só uma experiência rapidinho, eu estive na feira do livro americana, uns anos atrás, e estive lá na fila para pegar o lançamento do autor Max Lucado. Max Lucado é o escritor evangélico que mais vende livros no mundo. Ele vende mais do que Paulo Coelho, e ele é pastor, os livros são cristãos, só escreve livro cristão. Então, nos Estados Unidos, ele é uma celebridade, no mundo inteiro da literatura cristã, ele é uma celebridade. E eu na fila, esperando para pegar um autógrafo do lançamento dele, e a gente lá como livreiro, a gente como editor, a gente ganha o livro, a gente precisa comprar, a gente vai lá, porque a ideia é que eles querem que a gente traga para o Brasil. E quando chegou a minha vez, ele olhou meu crachá, Brasil? Falei, como é que está o meu Vasco? Falando em português comigo, Vasco? Eu sou fluminense, para com isso, pastor. Ele, pois eu fui missionário no Rio de Janeiro, virei torcedor do Vasco, eu amo o seu país, e começou a falar comigo em português. Eu falei, eu não sabia. Ele falou, eu trabalhei na favela da Rocinha, fiz evangelismo, fiz isso, fiz aquilo, e eu amo esse seu país aí. E a fila só aumentava, ele queria saber notícias do Brasil. Todo mundo, ele só dava autógrafo e dispensava, e comigo ele gastou ali alguns minutos querendo saber do povo brasileiro, de como é que estava a igreja brasileira. Um coração humilde, né? E que eu fiquei assim espantado, um homem tão rico, tão famoso, querendo saber como é que estava a igreja brasileira, como é que estava o ministério da palavra no Brasil. E aí, outra hora, eu fui numa outra feira latina, encontro ele de bermuda, e ele me vê, ele lembra de mim e fala, você não é aquele brasileiro, a gente pegando o elevador. Então, assim, homens de Deus, autores famosos, mas que continuam parecendo com Jesus Cristo, não deixa o orgulho crescer, não deixa a soberba crescer. Mas, infelizmente, tem autores famosos, que aí eu não vou citar o nome, que a soberba chega, que ele não olha para você como um irmão, e sim como alguém que está incomodando. Então, viver nesse mercado é muito gostoso, porque você consegue identificar, né, quem são os verdadeiros homens de Deus, quem são aqueles que realmente me inspiram, que alimentam com bons livros a minha vida. Eu tenho esse privilégio, que nem todos têm. Por isso eu gosto de recomendar livros, né? Porque alguns, eu adoro esse autor. Eu falo, isso aí, não vou falar mal dele não, mas eu não recomendo o livro não. Eu tenho esse privilégio, irmãos, isso é muito bom. Que bom, que gostoso, pastor, que gostoso.
e quanto a uma experiência muito parecida com essa que o senhor teve, eu estive aqui na última edição da Expo Cristão em São Paulo, Eu estava lá. e foi uma pequena, não foi um grande evento, foi um evento menor, né? E alguns autores, a gente conhece algumas pessoas, enfim, eu também trabalhei muito tempo no ramo editorial, trabalhei no Instituto Cristão de Pesquisas, fui apologista, pesquisador, e pastor de uma grande igreja, gigantesca, na verdade, pastor Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, um homem super próximo, querido, Simples. abraçava. Simplesmente nesse tempo de pandemia é difícil, porque a gente, como cristão evangélico, a gente quer abraçar e nesse tempo está difícil, viu, pastor? Mas ainda não tinha nada nessa última edição. Abracei, a gente conversou bastante. E um outro autor, também muito conhecido, tá? Com segurança dos Andando dois lados. assim. Então, assim, a gente percebe como é aquele que vive princípios do reino, vive aquilo que de fato prega aquilo que vive, e outros que criam um discurso simplesmente como marketing de mercado. É terrível isso, mas a gente... Pastor Márcio, eu também tive uma experiência muito querida com ele. Eu estava numa exposição, só que há muito tempo atrás. Ela era uma feira bem grande naquela época. E o meu stand estava do lado do stand do Diante do Trono. O meu stand bem menorzinho dele, muito luxuoso, muito bonito. E ele sai do stand dele e começa a olhar o meu stand. E pegou um livro pequenininho do Pascoal Peragini, Orações que eu gostaria de ouvir. Quando ele pegou aquele livro, ele olhou assim e começou a folhear, e eu corri para atendê-lo e disse: Pastor Márcio, deixa eu dar de presente para o senhor esse livro. Aí ele falou assim: Pastor Pascoal é meu amigo. Nossa, eu não sabia que ele estava lançando esse livro. Eu falei: Pastor, leve, leia. Depois o senhor me diz, se o parecer para mim importante. Ele falou: Não, eu quero pagar, eu faço questão. Eu falei: Não, pastor, o senhor pode pagar outros livros. Querem comprar outro, eu vou deixar o senhor pagar. Mas esse eu quero dar de presente. Aí eu dei o livro para ele de presente. A feira era a semana toda. Ele leu naquela noite, no dia seguinte, ele chegou, falou assim: Irmão, tudo que eu sabia de oração, eu joguei fora depois que eu li esse livro. E me abraçou, conversamos, uma humildade. Aí foi embora. Chega na semana seguinte, no canal de televisão que ele tem lá, ele começa a pregar, ele põe um livro em cima do púlpito e fala assim, a mesma frase que ele disse para mim: Irmão, tudo que eu ensinei sobre oração deixou de ter valor depois que eu li esse livro. E eu vou trazer essa mensagem aqui do meu amigo, Pascoal Peragini, que pregou sobre o livro. Foi um auê de vender livro no Brasil inteiro, para mim foi uma bênção, né? Mas o que me espantou é a humildade daquele homem, né? Ao ponto de ele dizer: essa mensagem não é minha, eu estou pregando a mensagem desse colega. E ao ponto de um grande pastor de uma igreja gigantesca dizer: olha, o que eu sabia não estava, o que eu preguei sobre oração agora é diferente. Então, tem homens de Deus assim que nos inspiram, né? Realmente nos inspiram. E tem outros que, como você falou, andam de segurança armado, cheio de joias no pulso, colar. E aí você tem gente deusando essas pessoas. Né? Eu sempre falo para os, né? Já disse isso na minha igreja, lá na Igreja Batista Resgate. Você quer conhecer um verdadeiro homem de Deus? Veja se ele é humilde, se ele tem um coração de servo igual a Jesus. Se ele tiver um coração humilde e for um servo, amém. Agora, não endeusa pastores, não endeusa homens, de espécie alguma. Nós devemos endeusar apenas o Senhor Jesus Cristo, somente Ele. Eu vou usar uma frase de um livro que é da editora do pastor Eudes Martins, o livro do Sheldon. Na verdade, não a frase, mas o título do livro, que
esses homens possam fazer nos passos deles o que faria Jesus. A gente faz essa oração. Pastor, a gente já está chegando ao final. Eu queria que o senhor trouxesse para nós as suas considerações finais aqui nesse bate-papo. Eu quero só agradecer o convite que você me fez através do Leon, né, que é um homem que tem sido além de um grande amigo, uma pessoa que eu tenho aprendido muito, que tem sido um guerreiro lá na igreja conosco, né, um braço direito, esquerdo, e agradeço a oportunidade e queria dizer aos irmãos que busquem bons livros, mas acima de tudo, bons livros que você realmente sabe de quem escreveu, quem é o autor. Às vezes nós recomendamos livros porque gostamos do que está escrito. Mas se a pessoa não vive o que ela escreveu ali, é enganação. É pura enganação. Então é importante a gente conhecer da onde está vindo a fonte. Procure sempre a fonte. Você vai ver que não vai só agradar o seu coração aquela leitura, mas vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Leiam bastante. Não precisa ser livros da minha editora, não estou querendo fazer propaganda aqui de forma alguma. Mas como pastor, o pastor Alperagini sempre disse isso, e eu aprendi com ele dizer que ovelha que lê bons livros é ovelha que não dá dor de cabeça para o pastor. É ovelha que cresce, que se alimenta. Ovelha que não lê, sempre dá dor de cabeça para o seu pastor. Isso é verdade, isso é verdade. Pastor, se alguém quiser entrar em contato com o senhor, além de poder participar dos cultos lá na Igreja Batista Resgate, que fica na Rua Flávio Dalegrave. Enrosquei tudo aqui. Flávio Delegrave, 7321, em Curitiba. Pode participar também online pelo Zoom. Eu não tenho aqui o endereço, mas uma outra hora você disponibiliza aí. O Leon tem participar. Tem no nosso Face, é só acessar o Face da igreja. Igreja Batista Resgate, em Curitiba. Lá tem o nosso endereço de culto, se você quiser participar conosco online, pelo Zoom. E ali as pessoas enviarem um e-mail para o senhor. Também pode enviar um e-mail para mim que eu encaminho o link, quiser falar comigo por e-mail ou pelo WhatsApp também. Manda um e-mail para mim, a gente começa a trocar ali, eu passo todos os contatos que você precisar. Será sempre uma alegria, uma satisfação, principalmente se a gente for falar do reino de Deus. Glória a Deus. Esse é o contato do e-mail do pastor Adelson Júnior, que nos agraciou hoje com essa palavra maravilhosa. 1 hora aqui conversando, batendo um papo gostoso, e o tempo passou que eu não senti, pastor. A gente só sabe porque é avisado pelo programa aqui que a gente se encontra. E eu agradeço a presença de cada um dos nossos amigos e irmãos que estão aqui. E eu queria lembrar que o CBMC, um dos apoiadores do Princípios do Reino de Deus, se reúne todas as quartas-feiras, das 7h30 às 8h30, também através do Zoom. O Leong, esse nosso querido irmão, que sempre está aqui com a gente, é ele quem é um dos colaboradores, um dos diretores desse café espiritual, quarta, 7h30 da manhã, até as 8h30, através do Zoom, para que a gente, durante a semana, durante o dia de quarta-feira, possa se encontrar, orar, buscar a Deus e seguir adiante. Obrigado, pastor Adelson, obrigado mesmo pela sua presença aqui, e
vai ter outros bate-papos, outras conversas aqui, e a gente vai chamar o senhor para estar conosco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Próxima segunda, estará conosco Sami. Sami também participa do CBMC desde a criação. Ele estará conosco aqui, dia 12 de outubro, segunda-feira, às 20 horas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco. Obrigado, pastor. E até segunda-feira, 20 horas, se Deus assim permitir. Amém. Até lá.